A sua fé tem uma voz. Hoje nós vamos aprender sobre o poder da confissão de fé. Então fica ligado e seja edificado pela palavra. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz. É com muita alegria que eu venho aqui falar neste boletim da fé sobre o poder das confissões. A nossa fé tem uma voz. E eu gostaria de te estimular a você não só curtir, como também compartilhar com seus amigos esta porção da palavra de Deus para o dia de hoje. E o Espírito Santo me trouxe justamente essa palavra. A nossa fé ela tem uma voz. Existe um poder nas nossas confissões. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de fundamentar com vocês algo mais específico sobre o que é a fé. Nós sabemos lá em Hebreus 11:1 que diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Eu gosto muito na versão da Bíblia amplificada que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza, ela é a confirmação, é a escritura de posse das coisas que esperamos. Quando você pega uma escritura de posse de algum bem, de algum imóvel, você sabe que aquilo te pertence, mesmo que você não esteja vendo, mas aquela escritura mostra que aquilo te pertence. E também continua o versículo, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção da realidade delas. E olha essa parte, a fé percebe como fato real o que ainda não é revelado aos sentidos. Isso mesmo que você não esteja vendo, sentindo, pegando, mas a fé, ela prova, ela mostra como fato real aquilo que ainda não foi revelado aos nossos sentidos. E nós sabemos que fé é um estilo de vida. O justo, ele vive pela fé. Deus, ele se agrada de uma vida de fé. E a fé nada mais é do que agir na palavra de Deus. Você está atento à palavra de Deus e agir em cima disso. E uma ministração que nós tivemos aqui na nossa igreja, do ministro Keith Butler, ele falou 5 aspectos da fé que eu achei muito interessante, eu queria falar para vocês. A fé, ela tem 5 partes. Ela tem ouvir, crer, receber, falar e agir. E hoje, especificamente, eu gostaria de trazer para vocês sobre o falar, a importância das nossas confissões de fé. A fé, ela sempre vai ter uma voz. A fé, ela nunca é algo estático, parado, ela é algo dinâmico, ela sempre se movimenta de acordo com aquilo que já está estabelecido na palavra. Nós sabemos que na palavra, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. A fé, ela sempre vai ter uma voz. E a sua fé, ela tem o poder de destravar o seu destino a partir das suas confissões. Veja que poderoso. E como é que você coloca a sua fé em ação? Como é que nós podemos ativar a nossa fé? Falando. E algumas pessoas sabem, eu sou médica e eu amo correlacionar assuntos científicos com aquilo que já é realidade da palavra, que já está estabelecido há mais de 2000 anos atrás. E eu achei muito interessante um estudo publicado da neurociência que mostra sobre essa relação da fala com aquilo que nós podemos identificar no nosso corpo. Então, veja o seguinte, nós sabemos que o nosso centro da fala está localizado no nosso córtex cerebral. Eu espero não ser tão científica nessa parte, mas você vai entender onde eu vou chegar. Então, o nosso centro da fala localizado no nosso córtex cerebral manda, quando é ativado através da voz, manda a informação para o sistema nervoso central e a partir daí essa informação vai para todo o corpo e o corpo responde a isso. Então veja como é importante nós termos cuidado com aquilo que nós estamos falando. Quando falamos alguma coisa, por exemplo, eu estou me sentindo fraco. O centro da fala capta aquela informação, envia para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central envia para o corpo e o corpo ele responde com fraqueza, com desânimo. Então veja como o seu corpo é influenciado pelas suas palavras e não só o seu corpo, como também seu destino. Por isso que a palavra já fala há mais de 2000 anos atrás sobre essas realidades. Jesus falou aos seus discípulos em Mateus 12:37, por nossas palavras seríamos justificados ou condenados. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos falando. As nossas palavras, elas podem tanto nos levantar como nos derrubar. A palavra diz também em Provérbios 18:21 que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. Então nós devemos realmente ter cuidado com aquilo que está saindo das nossas bocas diariamente. Outro texto da palavra que eu amo muito está lá em Tiago 3,
nos versículos 4 e o comecinho no versículo 5. Veja o que diz lá. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a nossa língua. E continua o versículo. Então veja o que esse texto está dizendo. Assim como um barco, aquela estrutura gigantesca, é dirigido por uma pequena estrutura chamada leme, assim também a nossa vida é dirigida por essa pequena estrutura chamada língua. E se você está utilizando a sua língua através das confissões da palavra, a sua vida estará sendo dirigida para o caminho de paz, de prosperidade, de vitória que o Senhor já preparou para você. Amém? Então, a nossa língua vai ditar onde nós chegaremos. O nosso destino está na nossa boca. Aleluia! E as nossas palavras também, elas são nosso endereço na dimensão do Espírito. Eu gosto muito de falar isso. Assim como nós temos impressões digitais, assim como cada um tem um DNA único, assim também a nossa voz é única na dimensão do Espírito. Eu não vou poder falar por outra pessoa, o pastor não vai poder falar por outra pessoa, não. Cada pessoa tem uma voz única na dimensão do Espírito e é só a sua voz é que vai poder destravar todas aquelas bênçãos que estão reservadas para a sua vida, para que aquilo se materialize. Então, eu quero declarar que a tua língua vai dizer o que vai acontecer em 2021 na sua vida. Você está falando fé ou está falando incredulidade? Esse é um dia de reflexão para nós atentarmos para as nossas confissões diárias. Lá em Hebreus 11, no versículo 3, diz o seguinte: vemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, tudo foi formado pela palavra. Lá em Gênesis, nós sabemos que disse Deus, haja luz e houve luz. Então, isso já é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Quando a confissão é ativada, a palavra é falada, aquilo se manifesta. E nós não somos só formados pela palavra, nós somos sustentados pela palavra. A fé, ela é sempre constituída da palavra de Deus. E assim, o nosso pastor ele sempre fala, né? A fé ela não é um salto no escuro, ela é um salto na palavra, ela é baseada na palavra de Deus. Tem uma frase do F.F. Bosworth que ele falou uma vez e diz o seguinte: é impossível reivindicar com ousadia, pela fé, uma bênção que você não tem a certeza que Deus está oferecendo. Ou seja, você só vai poder reivindicar aquilo que você tem conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento. Não é que falta fé, mas falta conhecimento. Então a fé, ela só vai poder ser exercitada onde a vontade de Deus é conhecida. Por isso eu te estimulo sempre, a todos os dias, de manhã e de noite, estar meditando na palavra, renovando a sua mente com a palavra de Deus, para que você possa realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, como está lá em Romanos 12, 2. Sabe, Jesus ele já conquistou uma vida abundante para nós, já conquistou paz, cura, saúde divina, alegria, prosperidade, provisão, uma vida abundante. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto e já está disponível para nós. E como é que nós vamos usufruir de tudo isso? Através da fé, com a confissão da palavra de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa palavra, a nossa confissão com aquilo que está na palavra de Deus. Amém? E tudo isso vai fazer com que as coisas do reino espiritual sejam destravadas e nós possamos experimentar tudo na plenitude do que o Senhor conquistou para nós. E eu amo um exemplo que o pastor dá. Quando você vai precisar comprar uma coisa, por exemplo, você vai lá no banco para sacar o dinheiro. E você pode pegar o extrato, você pode ver quanto você tem na sua conta, mas você só vai poder usufruir daquele valor se você sacar. Da mesma forma no reino espiritual, todas as coisas já estão preparadas para nós no reino espiritual e o saque daquilo para as nossas vidas, para que aquilo se manifeste, vai ser através da fé, com a confissão na palavra de Deus. Amém? E tem um texto da palavra que é muito conhecido, eu gosto muito, né? E muitas conhecem aqui, que é Marcos 11, 23. E certa vez eu estava estudando sobre esse texto e revelações saltaram no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E nós sabemos, né? Marcos 11, 23, Jesus falou aos seus discípulos: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Aleluia, que texto poderoso. Mas esse é um texto que contém muitas preciosidades. Eu queria trazer para vocês mais destrinchado. Então, perceba algo interessante. Jesus, ele falou as palavras disser, diz e disser 3 vezes. E falou a palavra crer somente uma vez. Eu não estou aqui tirando a importância do crer, mas veja a ênfase que Jesus deu à confissão, a você falar em fé. Então, a parte referente ao falar é vital para ativar a nossa fé e para manifestar aquilo que já está reservado para nós. Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse texto, tá certo? Jesus disse, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, essa palavra, primeira palavra no texto, disser, no original grego, é a palavra epo, que significa dizer, ordenar com autoridade. Ela mostra a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele nos conferiu essa autoridade. E continua o texto, né? Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, essa palavra diz, segunda palavra, no grego é a palavra laleo, que significa falar alto, usar a própria voz e ser ousado. A fé, ela não choraminga, ela não fica num canto implorando ao Senhor, não. A fé, ela se posiciona confiante na palavra, sabendo que aquilo que está estabelecido na palavra é a realidade eterna para as nossas vidas. Então, a fé, ela tem essa voz de autoridade, ela brada alto, ela fala com ousadia. E a terceira palavra no texto, que continua o versículo, é tudo que disser lhe será feito. Essa terceira palavra, no original grego, é a palavra lego. Isso mesmo, achei muito interessante. E significa um discurso preparado de forma sistemática. Mas assim que a gente escuta essa palavra lego, a gente já pensa naquele brinquedo muito famoso, né? Eu já ia dizer que é um brinquedo que muitas crianças gostam, mas assim, adultos também gostam muito de usar esse brinquedo. São aqueles blocos de construção que vem numa caixa e você pega cada bloquinho, vai empilhando e daqui a pouco tem uma estrutura formada. Então, veja o que Jesus estava dizendo para nós, se a gente for traduzir no grego essa passagem. Jesus diz, e veja Jesus dizendo isso para você neste dia. Eu estou dando a vocês um conjunto de blocos de construção Lego que você poderá usar para formar o seu mundo de acordo com a imagem e o diagrama que eu lhe dei na minha palavra. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela já está cheia de um conjunto de blocos de cura, de prosperidade, de vitória, de vida abundante, de bênçãos. Então, quando você começa a pegar a palavra e confessar, é como se fossem blocos se juntando e você pavimentando o seu futuro, o caminho que você estará percorrendo, um caminho de vitória, um caminho de bênçãos que o Senhor preparou para a sua vida. Veja que interessante, o seu destino está na sua boca. Você pode ditar como vai ser seu futuro de acordo com as confissões alinhadas com a palavra de Deus. Glória a Deus. Não fale aquilo que você está vendo, fale aquilo que você quer ver, aquilo que é realidade na palavra. Mesmo que você não esteja sentindo isso, você pode usar a sua voz de autoridade, bradar e dizer e chamar à existência aquilo que você não está vendo, mas que já é realidade no mundo espiritual, no reino do Espírito. Amém, aleluia. Outra frase do F.F. Bosworth, que eu amei também, diz o seguinte: seu sucesso e utilidade no mundo serão medidos de acordo com a sua confissão e pela sua tenacidade em se apegar com firmeza a essa confissão. Ou seja, não adianta você também só falar palavras ao vento. Você tem que estar com firmeza, você tem que perseverar naquilo que você está confessando, porque a palavra diz que há um grande galardão para aqueles que perseveram. Mesmo que as circunstâncias ainda pareçam contrárias, mas você persevera na palavra e a palavra é a verdade e uma hora se manifesta em nome de Jesus. Então continue falando a palavra com ousadia, com fé e você verá a manifestação da palavra de Deus na sua vida. E saiba que as circunstâncias que te cercam não te definem e não vão determinar o seu futuro, de jeito nenhum. São as suas palavras baseadas nas confissões da palavra de Deus que vão pavimentar o seu futuro, que vão construir o seu destino em Deus. Amém? Então, hoje eu quero que você atente para isso. Crie o seu futuro com as suas palavras. As suas palavras vão te moldar para aquilo que você vai usufruir, para o que você vai se tornar. E antes de concluir, eu achei muito interessante algo que eu li também científico
e que pode nos ajudar a entender mais sobre essa questão de confissões, das nossas palavras terem o poder de criar as coisas. E eu estava lendo sobre as menores partículas do universo uma vez. Antigamente pensava-se que eram os átomos, né? Mas depois de muitos estudos descobriram que existem partículas menores ainda, chamadas quarks, que são partículas subatômicas. E elas foram encontradas no acelerador de partículas lá de Chicago. E eu achei muito interessante porque as pessoas não só descobriram essas menores partículas do universo, mas descobriram do que elas eram feitas e o que é que ligava elas juntas. E adivinhe o que foi que eles descobriram. Elas são feitas e ligadas por ondas sonoras. Isso mesmo. Então, tanta teoria você deve estar pensando, né? Meu Deus, para onde é que isso vai chegar? Mas preste atenção para você ver como isso é espiritual. O menor elemento de todas as coisas do universo são decorrentes, são formados por ondas sonoras. Isso te remete ao quê? Isso que estamos falando, o poder das nossas palavras de criar. Voltando um pouco para a criação, né? Lá em Gênesis 1, como eu já tinha citado, tudo que Deus criou, Ele o fez falando. Ele diz, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, tudo foi criado através do Senhor falando. Então, nós hoje também podemos criar coisas a partir daquilo que não existe. Nós podemos chamar a existência coisas que não são, para que elas se manifestem através das nossas palavras, através das nossas confissões baseadas na palavra de Deus. A fé, ela sempre vai ter um som, uma voz. As nossas palavras sempre serão sementes e elas vão gerar aquilo que já está estabelecido na palavra para as nossas vidas. E isso daí linka com Marcos 11, 23, que nós acabamos de ler, não é mesmo? Então, não é à toa que as ondas sonoras são os menores elementos fundamentais do universo, porque em conjunto elas materializam coisas. Então, quando nós falamos, aquilo está materializando para que a gente usufrua tudo que já está preparado para as nossas vidas pelo Senhor. Então, você vai receber exatamente aquilo que você disser. E às vezes nós não recebemos porque nós não estamos falando de acordo com a palavra. Como é que nós vamos falar de acordo com a palavra? Quando estivermos sempre meditando dia e noite nesta palavra. Nós teremos acesso à vontade de Deus e estaremos falando em linha com a palavra. Antes de concluir, tem um exemplo que eu vi num livro do Charles Capps, que ele fala sobre uma mulher chegou para falar com ele dizendo que o marido, ela já estava orando há 25 anos pelo marido, para a conversão do marido, e ele não se convertia e ela já estava muito angustiada, foi falar com o Charles Capps e ele falou o seguinte, olha, como é que você está orando? Ela disse, não, eu chego para o Senhor e digo, olha, o meu marido chega alcoolizado em casa, ele não vai para a igreja, ele reclama de tudo. Ela simplesmente estava falando aquilo que ela estava vendo. Ela não estava confessando aquilo que ela gostaria, que ela queria ver. Então, ele orientou, fale a palavra de Deus, chame a existência o seu marido indo para a igreja, chame a existência ele parando de beber. E quando ela começou a orar de forma correta, baseado na palavra, a conversão do marido foi imediata. Glória a Deus, que testemunho poderoso. Então é isso, eu quero que você saiba hoje que você pode destravar o seu destino pela fé através das suas confissões. E você vai ver as maravilhas que Deus fará na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. E eu declaro que este é o tempo de favor de Deus na sua vida e nas nossas vidas de forma abundante, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado pela palavra. Não esquece de compartilhar com seus amigos e fica ligado em todas as programações dos nossos cultos. Shalom!